enfim. Bom, vamos falar de uma coisa que é bem importante, né, Gulfo? Vamos. Para os homens, especialmente. Por favor. Sim, a saúde do homem, que sempre foi um assunto muito importante, um assunto que ele termina sendo tabu para muitas pessoas, para muitas famílias, porque felizmente a gente fala bastante da saúde da mulher, isso é uma conquista feminina ao longo dos tempos, mas a saúde masculina, ela termina encontrando travas na própria masculinidade, numa sociedade bastante machista, em situações que é obrigação talvez das famílias procurarem mais conhecimento, procurarem mais informação. Então, nesse sentido, a Band News está fazendo uma movimentação importante. A gente está aqui presente com o Dr. Carlo Biolo, que é especialista em saúde do homem. Ele é urologista, né, residente no Clínicas de Porto Alegre. Eu que está aqui, né, talvez o doutor vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Ele atua nos hospitais Blanc, Mãe de Deus e Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Obrigado, Bruna, que eu segui aqui o roteiro e me equivoquei. Mas, doutor, muito obrigado por estar aqui. Bom dia. E o que a gente pode esperar dessa participação sua aqui na Band News? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Bruna. Bom dia. Grande prazer estar aqui na Rádio Band News, né? A gente sabe da magnitude aqui da rádio, né? Localmente e nacionalmente. Bem-vindo de volta, né? Isso, de volta. A gente já esteve aqui com uma programação semelhante alguns anos atrás, depois que a pandemia acabou, a gente parou, né? Por um tempo, e agora desejamos, então, retomar novamente esse assunto que é tão importante, que é a saúde do homem, né? Como o Gustavo comentou, a saúde da mulher está um pouquinho na nossa frente, né? Em termos assim de campanhas, né? De envolvimento. O homem, existe ainda alguns tabus em relação especialmente às doenças da próstata, né? Então a gente, através desse Minuto do Homem, né? A gente vai procurar informar sobre as doenças mais prevalentes, mais comuns no homem, sobre as inovações que a gente tem, porque às vezes o medo é porque a informação não consegue chegar no paciente. Ele não sabe que a tecnologia existe, né? Que hoje a gente pode tratar a principal doença da próstata, por exemplo, que é a hiperplasia prostática, apenas com uma sedação, que ele vai embora no mesmo dia. É um procedimento mais simples que uma endoscopia convencional, por exemplo, uma colonoscopia, que exige um preparo intestinal. Então, esse é o plano, de voltar a passar essas informações, que a urologia é uma especialidade que é muito tecnológica, se investe muito, justamente pela alta prevalência das doenças, dos cânceres, seja de próstata, rim, bexiga, cálculo renal, as infecções urinárias, né? E falando especificamente a própria parte sexual também, né? Disfunção erétil, claro, que todo homem vai ter. Sim. Né? Todo homem, doutor? Todo homem, a prevalência... Os jovens não sabem disso ainda. Boa. Então, por volta dos 60 anos, por exemplo, 60%, 70% dos homens vão ter algum grau de disfunção erétil que vai necessitar algum tipo de tratamento. Em relação às doenças da próstata, a hiperplasia, que é mais comum que o câncer, também nesse percentual, né? Por volta dos 60, 70 anos, 70, 80% dos homens vai ter essa doença. Pelo menos metade vai precisar de algum tipo de tratamento, seja medicamentoso ou seja algum tratamento intervencionista, né? Então, dada a alta... E o câncer de próstata atinge 1 para cada 6 homens e tem aumentado a prevalência e incidência, né? Porque o homem tem uma doença que incide com a idade. Então, o homem vive mais hoje e o câncer incide mais. Certo. Então, o que tem muito na medicina para tratar, se investe muito. Então, por isso que a urologia tem muita tecnologia. A urologia é a especialidade que mais usa o robô, né? Os lasers é a que mais usa, junto com a dermatologia estética, né? Que tem muito laser também. Sim. Na urologia a gente usa muita tecnologia, né? Tem tratamento, tem tecnologia, mas falta muito engajamento, né? Porque a gente falava aqui um pouco antes, as campanhas para as mulheres, claro, existem, são muitas, mas elas também funcionam porque elas encontram um público-alvo disposto a cuidar da sua saúde. As mulheres são mais abertas a procurar uma opinião médica, seguir um tratamento. Homens, a gente percebe, né,
principalmente pessoas mais velhas, são resistentes, né? Não querem ir ao médico, querem tratar aquela dor em casa, não querem seguir um tratamento. Vocês encontram, né, o senhor, né, nos seus atendimentos, encontra esse tipo de barreira, e isso faz com que os homens que desenvolvam alguma doença já cheguem no consultório com um estágio mais avançado dessa doença? Então, a gente sabe que hoje a mulher, por exemplo, com diagnóstico de câncer de mama, é mais comum que ela esteja num estágio ainda de cura do que quando a gente diagnostica um câncer de próstata no homem, né? Sim. E muito se deve, principalmente, dois motivos principais, né? Um que é cultural, né? A mulher já vai no ginecologista desde muito cedo e o homem não tem essa cultura de ir no urologista, né? O ideal é que ele fizesse uma consulta ainda na infância, depois como pré-adolescente, uma consulta com adolescente e depois adulto jovem, adulto após os 40 anos. Essa seria uma sequência bem interessante de acompanhamento do homem com urologista, que a mulher já tem, né, culturalmente. Aliás, desculpa te interromper, doutor Carlos, até fazer aqui uma ressalva para a senhora, minha mãe, que me levou no urologista de criança e de adolescente para fazer somente para saber se estava tudo bem. Para ver se estava tudo bem mesmo. O que é pouco comum, né? Uma mãe levar uma criança, foi realmente uma coisa que veio da cabeça dela, mas que realmente isso deveria ser mais de praxe, dos pais pensarem, olharem para as crianças e dizerem, não, vou levar a fazer um exame de rotina, ver se está tudo certo, ver se está tudo funcionando direitinho. Perfeito, Gustavo. Então, nessa idade, tá perfeito. Acho que tem que partir realmente dos pais, né? Uma conscientização da família, né? E depois, no homem adulto, essa conscientização é importante que parta dele, mas também que exista um envolvimento, porque quando o homem é levado à consulta pela mulher, pela filha, pela irmã, pela mãe, existe sim um grande engajamento ao redor do problema dele, né? Ele se sente mais apoiado, enfim, mais confortado, digamos assim. Então, eu gosto quando o paciente vem junto com uma pessoa né, uma companheira, um familiar junto, porque primeiro que a esposa, o filho, enfim, não vai deixar ele mentir, né? Porque às vezes os homens não nos contam todos os problemas, né? E segundo, porque realmente ele se sente apoiado, né? Então, ajuda a quebrar um pouco aquele, né, tabu de achar a doença, né, de ir procurar o médico de uma forma preventiva, né, sem ele ter que remediar, né. Então, a prevenção hoje é o grande enfoque, né. Então, a gente vai comentar nesses minutos, digamos assim, né, que vão ser minutos diários, não só comigo, mas mais dois colegas estarão juntos também, né? O Dr. Mariano Barcelos, o Dr. Alessandro Rossol. Vão comentar muito dessa parte de andrologia, disfunção sexual, enfim. Então, a gente pretende ajudar os homens a entender, né, que a prevenção sempre vai ser melhor, né, do que remediar depois. E quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, quando a gente descobre em estágios mais avançados, é muito doloroso o final, né, digamos assim, da doença, né, costuma dar metástase, aquelas raízes cancerosas para os ossos, isso causa muita dor no paciente. Então, realmente é muito mais fácil prevenir, né, quando eu sempre digo para o paciente, né, se a gente achou um tumorzinho inicial, é um perrenguezinho que vai passar, né, dali a alguns dias, ou, né, depende do tratamento, ou cirurgia, enfim, ou tratamento que a gente vai fazer, como radioterapia, mas a poucos dias ele vai estar com a vida normalizada, porque a gente tem muita tecnologia hoje e a gente não deixa mais as sequelas que às vezes acontecia antigamente, né, como escape de urina, como impotência sexual. Hoje em dia é muito mais raro com toda a tecnologia que a gente tem. A recuperação também, normalmente o paciente vai embora com 1, 2 dias, né, de qualquer procedimento que a gente venha fazer em relação à próstata. E como eu comentei antes, tem procedimento hoje que a gente faz apenas com uma sedação, o paciente já vai embora no mesmo dia. E tem vários outros problemas na próstata, além do câncer de próstata, né, doutor? A pessoa pode tomar remédio, assim, pro resto da vida. E explica um pouquinho sobre Exatamente. Então, as 3 principais doenças da próstata, né, como comentaste, Gilberto, é o câncer, que incide 1 para cada 6 homens ao longo da vida, a hiperplasia da próstata,
mais da metade, cerca de 80% dos homens vai ter ao longo da vida, que é o inchaço, crescimento benigno, que é essa que incomoda para urinar. Por isso que a gente diz, né, a prevenção do câncer da próstata não deve esperar dar sintomas, né? O câncer dificilmente dá sintoma. Normalmente, quando tem sintoma urinário, é mais comum que ele tenha o crescimento benigno da próstata, hiperplasia prostática. Que muitas vezes pode ser pior que o câncer, eu sempre digo ao paciente, né? O câncer tu descobriu no início, curou, está resolvido. A hiperplasia, se tu deixar a próstata crescer, começa a ter uma disfunção da bexiga e posteriormente pode ter uma disfunção dos rins também, levando a uma insuficiência renal crônica, necessidade de diálise, né? Além de uma série de comprometimentos que pode acontecer, como uma infecção urinária que pode evoluir para uma sepse, pedras na bexiga. Isso tudo é evolução da hiperplasia quando não tratada ou maltratada. E os estágios iniciais a gente realmente trata com medicações, né? Muito frequentemente a gente tem medicações novas no mercado, ou se o paciente não quiser usar remédio ou evitar possíveis efeitos colaterais que os remédios têm, né? A gente tem esse tipo de procedimento hoje, como eu comentei, que se faz apenas com uma sedação, o paciente vai embora no mesmo dia, chama vapor de água, o Rezum, o Rezum, né? Que eu fui o primeiro médico aqui do estado a fazer o treinamento fora do país nessa tecnologia, um dos pioneiros no Brasil. Então essa tecnologia já está disponível aqui, né, na nossa cidade. E, enfim, muito em breve vai se espalhar, né, pelo Brasil, mas por enquanto são poucos locais mesmo e pouca gente treinada. Mas uma hora vai chegar, né? O próprio robô também já tem alguns centros que trabalham pelo SUS com essa tecnologia, né? Principalmente São Paulo, Rio, né? Barretos em São Paulo também. Então já tem locais que a tecnologia está chegando no Sistema Único de Saúde. O German está dizendo aqui que o grande medo dos homens não é a consulta, e sim a cultura do exame com toque. Com certeza esse é o grande medo, diz ele. O senhor acha que a gente está avançando nesse sentido ou ainda é um grande problema que não está sendo solucionado aos poucos? Perfeito, a colocação. Muito é Gelson, né? German, perdão. German. Perfeita colocação do German, né? Eu que morei alguns anos, fiz parte da minha formação em São Paulo, sabe que eu notava uma diferença, que lá o homem buscava um pouquinho mais, né? Fazer o exame do que aqui no Rio Grande do Sul. Acho que o gaúcho ainda tem um pouquinho de tabu, um pouquinho de dificuldade, né? Nesse sentido. Mas com as campanhas do Novembro Azul a gente tem melhorado bastante, né? Existe um engajamento também muito forte da Sociedade Brasileira de Urologia. Então a gente tem divulgado, né? No mês de novembro a gente tem ido a vários locais, empresas, indústrias, tem divulgado pela TV, pela rádio, enfim, né? A importância da prevenção, a importância de fazer o exame do toque retal, do PSA, que é o exame de sangue, né? Então tem melhorado sim, né? E também eu acho que, né, a geração assim, nossos pais, nossos avós, aquela geração um pouquinho mais carrancuda, digamos assim, né? Um pouquinho mais fechada. Hoje já tem uma aceitação maior e, como eu falei, tem uma conscientização maior de toda a família. Então, às vezes a mulher pega o homem pela mão e leva para consultar se assim ele não o fizer. A gente está conversando aqui com o Dr. Carlo Biolo, que é doutor em urologia e que vai estar, assim, eu acredito que diariamente, né, doutor? Como é que vai ser as pílulas do Minuto do Homem? Onde é que as pessoas poderão acessar isso, né, se a gente já sabe os horários? E como é que também o nosso ouvinte pode entrar em contato para mandar uma dúvida, um questionamento, interagir com vocês e os conteúdos? Perfeito, Gustavo. Então, a nossa ideia, né, como são duas inserções diárias de 1 minuto, né, aqui na programação da Band News. Isso, aqui na programação da Band News. A gente sabe que a programação local tem inserções, né, de 5 minutos a cada hora, então provavelmente vai ser uma inserção pela manhã e uma tarde, o início da noite, né? Mas a gente vai variar um pouquinho, tá? E a gente quer também, além de informar, né, tá disponível para tirar todas as dúvidas, né? Para debater, enfim, né? Como esse questionamento do German. Então,
o paciente pode fazer o contato. Não sei se eu posso deixar aqui o Claro, por favor. Redes, Instagram, o que for. O meu Instagram é drcarlo com K, Carlo Biolo, Dr. Carlo Biolo. E-mail é doutor, né, todo por extenso, não é só dr, doutorcarlobiolo@gmail.com. O WhatsApp 519-8333-4152. E oportunamente a gente vai ter também o contato dos outros colegas que vão estar aqui participando, né? Cada um vai falar de várias áreas na urologia, mas a gente vai tentar compartimentalizar um pouquinho, né, para ficar mais fácil, que o paciente possa direcionar a dúvida dele para aquele ultra especialista, digamos assim, né, aquele que trata mais aquela parte do corpo, né, quando a gente fala de urologia. Então hoje está se fragmentando, né, todas as áreas. Então pega, por exemplo, um ortopedista, vai ter um que opera mais o tornozelo, outro que opera mais o joelho. A urologia também tem se comportado assim, porque para ti poder adquirir habilidade, conhecimento em todas as tecnologias, né, fica praticamente impossível se tu quiser cuidar de toda a urologia. Claro. É que nem o jornalismo, não dá pra gente cobrir tudo. Bom, Dr. Carlo Biolo, bem-vindo, muito obrigado. Acho que vai ser muito importante para os nossos ouvintes, para todo mundo, né, um conhecimento a mais. A saúde é sempre fundamental. A primeira coisa, né? Saúde é tudo. A partir de saúde a gente conquista o resto. E aqui a porta está aberta sempre para voltar, para a gente contar mais novidades, e nos encontramos na programação da Band News. Muito obrigado, Gustavo, Gilberto, Bruna, né? Foi um grande prazer. E eu quero então deixar, né, esse convite a todos os ouvintes que possam estar participando com a gente, né? E, enfim, possam estar recebendo as informações da melhor forma possível. E se tiver alguma dúvida, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Sempre mesmo um grande prazer. Como tu falaste, saúde em primeiro lugar. A gente vai estar falando também saúde em geral do homem, alimentação. Boa. Vida saudável, vida plena, exercícios. Então, porque tá tudo ligado, né? Não tem como. Sem dúvida, não tem como hoje a gente desvincular. Boa. Valeu, doutor. Grande abraço. 10h32. Já Grande abraço, obrigado. Valeu.